bom estarmos juntos, ainda que distantes. É a nova realidade, o novo tempo, que a gente tem que aprender a conviver com os tempos, com esses tempos. Me lembro que, em março do ano passado, estávamos na Bahia, na Convenção Nacional. E lá começou essa história de que tinha um vírus que estava aí chegando em algumas partes do mundo, tinha chegado na Europa, e que já tinha os primeiros casos no Brasil. E foi interessante que naquela convenção nossa na Bahia, vários saíram dali bastante resfriados. E nós pensamos, será que o pessoal aqui já pegou Covid? E aí, logo depois entrou o isolamento, o distanciamento, e faz um ano, amados, fez um ano agora, que nós estamos nessa situação. E nós não podíamos imaginar que chegaríamos um ano depois, no pior momento da pandemia. Mas o que eu quero destacar nessa noite é que Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. Isaías capítulo 6 diz que ele olhou para o trono, não é que ele olhou, diz que no ano que morreu o rei Uzias, né? Ele teve a visão do Senhor. E é interessante essa expressão, no ano que morreu Uzias, porque ele olha para o trono e parece que já não tinha governo, parece que já não tinha mais esperança, parece que havia um vazio. Mas é justamente nesses momentos de desesperança que nós temos a visão da glória de Deus. Foi quando ele teve a visão da glória de Deus, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E é isso que eu quero dizer para você que está na sua casa, para nós aqui nessa noite: o Senhor continua reinando sobre nossas vidas. O Senhor continua reinando sobre o Brasil. O Senhor reina sobre as nações. Nós não entendemos o que está acontecendo, mas Deus tem o controle. E não sei para você, mas para mim isso é suficiente. É maravilhoso isso, a despeito de tudo. E como nós temos falado aqui, né, e é interessante como Deus tem ligado as palavras aqui. Semana passada, quando a pastora Aita pregou sobre a oração de Jesus por nós, eu comentei com a Sueli, esse era o texto que Deus tinha colocado no meu coração para pregar no último domingo. E aí não sei, que Deus faz umas coisas estranhas, já passou a bola para a pastora Itamar antes, não entendi, mas tudo bem, bora lá. Deus é maravilhoso. Mas por que eu estou falando isso, amados? Porque nesse tempo, Jesus orou por nós. E ele dizia assim: Pai, eu não peço que vocês, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que guarde o coração deles. E nós, como igreja brasileira, temos aprendido, amados, a viver num tempo de dor. Como nunca antes nós vivemos, né, pastor? A igreja brasileira talvez não conhecia o que era dor, o que era não ter muita certeza do que vai acontecer amanhã. Para a igreja brasileira, reunir-se era com dia e hora marcada. Muitas igrejas eram assim. A comunhão se dava no templo, no culto, no ajuntamento. Aí vem a pandemia e bagunça tudo, muda a nossa agenda. E nessa semana, então, orando, pensando, e aí eu quis pensar sobre como ser igreja nesse tempo, uma igreja sensível ao que Deus quer fazer, uma igreja simples, como o evangelho é simples. E aí coincidiu que hoje é o último domingo de março. Estamos finalizando o primeiro trimestre de 2021, já passaram 3 meses, queridos. Mas, coincidentemente, também hoje, para a tradição cristã, hoje é o domingo de Ramos. É o domingo que antecede a Páscoa. E o que aconteceu no chamado domingo de Ramos? Foi quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. E as pessoas iam à frente dele, colocando seus mantos, colocando ramos, colocando palhas, colocando tudo que podia para que passasse Jesus sobre aquele lugar. E eles iam gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei.
bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. E eu creio que nesse tempo o Senhor tem nos levado a isso, pastores e igreja, a que novamente clamamos hosana, bendito é o Senhor, aquele que vem em nome do Senhor, Ele é o Senhor da igreja. E nós temos que reaprender a ser igreja, temos reaprendido a ser igreja nesse tempo. E pensando nisso, eu estava pensando em marcas de uma igreja, e fui para Tessalonicenses, porque a igreja de Tessalonicenses sempre me chamou a atenção. A igreja de Tessalonicenses, assim como a igreja de Roma, eu tenho para mim, como a igreja de Antioquia também, como as igrejas mais saudáveis do Novo Testamento. E aí pensando nisso, e lendo o capítulo 1, fui lendo o capítulo 2, e de repente me deparo com uma passagem no capítulo 2 que me chamou muito a atenção. E aí veio no meu coração a ideia de falar sobre sobrevivendo ao distanciamento. Quem aqui está... Opa, ia falar uma palavra feia aqui. Não feia, mas que não é comum falar no público. Quem está cansado de pandemia? Quem está cansado de ficar em casa? Todos nós, queridos. Todos nós. Fala a verdade, a gente não aguenta mais. A vontade de colocar ali aquela lata, né? Escrito chute-me. Está cansado. Mas eu queria trazer nessa noite algumas lições para nós. Para a gente sobreviver. Como sobreviver, ou sobreviver, sobre como viver nesse tempo. Abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa é a segunda carta que Paulo vai escrever, das 13 que ele escreve, essa é a segunda, a primeira foi Gálatas, aí depois na segunda viagem missionária dele, isso está em Atos 17, ele estava, quando ele começa a segunda viagem missionária, a visão de Paulo e de Silas e de Timóteo, né, desse pessoal, Paulo e Silas basicamente, era o quê? Vamos voltar, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, que nós começamos na primeira viagem missionária, e em determinado momento ali, eles estão querendo ir para a Bitínia, e aí eles têm uma visão, Paulo tem uma visão, mas antes dessa visão, tem uma expressão interessante, diz assim, nós queremos ir para a Bitínia, mas nós fomos impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos impediu de evangelizar, de fazer a obra. E muitas vezes nós temos que ter essa sensibilidade, porque muitas vezes Deus está dizendo para nós, chega, basta, eu não quero que vocês façam as coisas sempre iguais. A segunda viagem missionária de Paulo, ele queria fazer exatamente a mesma coisa. Vamos voltar lá e revisitar os irmãos. Vamos animar os irmãos. Nada de errado com isso. Mas Deus tinha outros planos. E eu penso que nesse tempo de pandemia, Deus tem feito isso com a igreja também. Vocês estavam acostumados com os cultos, com os ajuntamentos, com a sua agenda. Mas eu tenho novos caminhos para vocês. Eu tenho uma Macedônia para vocês. Amém, amados? É interessante isso. E é nesse contexto, então, que Paulo tem a visão, onde um homem diz, venha a Macedônia e nos ajude. Eles obedecem, vão para Macedônia, chegando em Macedônia, a primeira cidade que ele vai é Filipos. Lá em Filipos eles estão pregando o evangelho, aí tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação, aí eles percebem que é um espírito maligno, expulsa o demônio daquela menina, e como prêmio, como recompensa, eles vão para a prisão. Depois de um tempo percebem que Paulo e Timóteo eram romanos, ficam com medo, mandam libertar eles da prisão, e mandam, por favor, vão embora daqui, não fiquem aqui, e na sequência, saindo de Filipos, eles vão para Tessalônica. E em Tessalônica, irmãos, onde nós vamos ler agora, Paulo fica 3 semanas, presta atenção nisso, 3 semanas, apenas 3 semanas. Muito diferente de outros lugares, onde ele ficava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Em Tessalônica ele ficou apenas, quanto tempo? 3 semanas. Ele pregou na sinagoga 3 semanas. E conforme ele foi pregando, judeus que estavam na sinagoga, alguns se converteram. Gente de fora que não era da sinagoga, ficaram impactados com o testemunho, se converteram. E mulheres de alta posição também se converteram. Interessante como o evangelho chegou em Tessalônica e atingiu um público bem diverso. Mas aí Paulo, aqueles que estavam em Filipos, sabendo que Paulo estava lá, correm para lá
E começa a causar um grande tumulto, de tal forma que aqueles irmãos que estavam ali falaram: Paulo, é melhor você sair daqui. E Paulo sai de Tessalônica depois de 3 semanas e vai para Atenas. E fica lá em Atenas, quando nós vamos ter aquele episódio que Paulo andando por Atenas, ele fica incomodado de ver tantos deuses que tinha em Atenas. Estou só localizando os irmãos aqui na história, para vocês entenderem esse contexto. Então Paulo agora está longe de Tessalônica. Paulo está proibido de pisar em Tessalônica. E aí vem o texto que nós vamos ler agora para vocês entenderem. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, 2, a partir do versículo 17, diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, e que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Você sabe muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Versículo 6, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. E eu gosto do versículo 8, porque ele diz: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar, noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Pai, aqui está a Tua palavra, que seja uma palavra de bênção para nós nessa noite, Senhor. Leva nossos corações e mentes cativos até a Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém